Ô, Juca, vou fazer uma pergunta para você, duas, na verdade, e a segunda vale para todo mundo responde. Primeiro, heróico o Corinthians, hein? De novo, tava lá perdendo de 1-0, 1-1, a Fiel, porra, empatamos mais um pontinho aí na briga e tudo mais. Essa é a pergunta. E a segunda um jogador hoje tiver uma proposta do Fortaleza e do Corinthians, ele vai para onde? Claro, já pensei muito sobre isso, evidentemente por Fortaleza, por todas as razões. Primeiro que Fortaleza é uma cidade muito mais gostosa de se viver do que São Paulo. Tem praia e mar, coisa que São Paulo não tem. Uma O temperatura muito Juca, mais agradável. Ah, o Marinho do Flamengo preferiu jogar no Fortaleza que no São Paulo ano passado, lembra? eu, no Naquela lugar dele, disputa. também preferiria. Exato. Hoje em dia, uma proposta do Fortaleza, muito poucos clubes eu É. preferiria em relação ao Fortaleza. E por todo o ambiente, por tudo que existe em torno do Fortaleza. Né? E pelas possibilidades de ser campeão, que existem no Fortaleza e não existem, por exemplo, no Corinthians. Quanto à sensação de alívio, né? Mais uma vez o corintiano teve um alívio no fim do jogo, empatou em casa. Eu posso estar enganado agora de cabeça, mas se não me engano, são 11 jogos em Itaquera, o Corinthians empatou 7. É. Empatou 7, ganhou 3 e perdeu um. Empatou 7. Ou seja, é o caminho pavimentado para o rebaixamento. Porque, evidentemente, como visitante, conseguiu o milagre de ganhar na Bahia e só, né? O Corinthians teria de compensar fora de casa os pontos que não tem ganhado em casa. E isso não existe para o Corinthians. Então é o caminho para aquilo que eu estou desenhando já faz algumas semanas. Não é? Uma queda lenta, gradual e segura, quase passando ao natural. Quando cair 3 rodadas antes de terminar o campeonato, o corintiano dirá: caímos. Vai ser diferente da queda de 2007, que, embora também tenha se desenhado ao longo da temporada, só se deu na última rodada contra o Grêmio, e se ganhasse do Grêmio lá, não teria caído, empatou. Né? Acho que dessa vez vai ser uma coisa assim. E desse jeito, empatando mais do que perdendo, você diz, mas não é um time assim tão ruim. E até não é. E até tem. Não foi ruim o jogo contra o Bragantino, dos dois lados. Mas o Corinthians não tem quem faça gol. Né? Ah, não, então o Thales Magno entrou e acabou fazendo um gol no segundo tempo. É verdade, quem sabe seja ele o salvador da pátria. Mas está muito ruim a situação do Corinthians e eu acho que ela é reflexo do que vem de cima. O problema é esse. Você imagina o presidente do Corinthians numa conversa com os jogadores e algum jogador prestando atenção no que ele tem a dizer? Então, quando você tem uma ruína moral como você tem no Corinthians, o reflexo dentro de campo se dá, embora a torcida continue presente. 43 mil pessoas num sábado de rachar o coco de tão frio que estava em São Paulo. É isso. Ô, Não Juca, tem. Diga. não, Fala, Danilo. recentemente você falou Aproveita e isso do, responde a do, pergunta também. do que vem de cima. Recentemente eu conversei com um jogador que já não está mais no Corinthians, mas na época que o Augusto assumiu estava. E eu perguntei, falei, pô, como vocês percebem, como vocês sentem esse tipo de coisa quando vem um presidente que aparentemente não entende de futebol ou que é meio mole na administração? Vocês sentem? O cara falou, nosso primeiro contato com o Augusto e com o Rubão, na época que agora o Rubão não está mais, a hora assim que eles saíram, um olhou pro outro e falamos, tamo, né? Não preciso nem completar. Os caras sentem, os caras percebem, os caras sabem o que vai acontecer. E eu Danilo, tava olhando a. Diga. Danilo, os dois exemplos mais claros disso você tem nas saídas do Cássio e do Paulinho, Sim, sim. que ficariam numa outra circunstância, até por tudo que eles significam e têm de boa relação com a torcida. Né? E veja, o Paulinho sequer clube tinha. Se dizia que tinha, não tinha. Preferiu parar.
E na pergunta do âncora tem até isso, né, Juca? Porque você pensa, no Fortaleza você recebe em dia, você vive numa cidade melhor, você compete por competições, você realmente briga por competições, né? Não é, você não vai lutar. E no Fortaleza, se eventualmente Fortaleza ficar em terceiro ou quarto, é um bom resultado. Ele vai poder ir jantar, ele vai poder ir almoçar, ele vai chegar no aeroporto, não vai ter ninguém querendo bater nele no aeroporto. O Corinthians hoje, ela vive uma situação que é luta para não cair. E dependendo do resultado, não pode sair para jantar, não toma o vinho à noite, chega no aeroporto, tem que ser escoltado. E eu estava olhando agora a sequência do Corinthians, o Trajano falou do agosto de cachorro louco, tem Fluminense, Fortaleza e Botafogo fora e Flamengo dentro, nos próximos 4 jogos. Então o Corinthians vai jogar 3 vezes fora, sendo o Fluminense, que é um confronto direto, Flamengo, Botafogo e Fortaleza, que são os times que estão competindo pela parte de cima da tabela. Então, de repente, em 30 dias, eu digo 30 dias porque nesse intervalo tem 2 jogos com o Bragantino pela Sul-Americana, o Corinthians talvez já esteja nessa situação que você falou, naquela UTI em dias finais, porque são 4 jogos que, se o Corinthians não fizer nenhum ponto, a gente não vai achar estranho pelo que o Corinthians está jogando. O Fluminense fora, se o Fluminense ganhar do Corinthians no Maracanã é estranho? Não. Se o Corinthians perder do Flamengo e do Botafogo, vai ser estranho? Não. Se o Corinthians perder do Fortaleza, vai ser estranho? Também não. Então, realmente, o Corinthians não tem para onde olhar e o futuro é realmente muito tenebroso. É muito complicada a situação do Corinthians e hoje, eu, jogador aqui, acaba o programa, se toca meu telefone e eu tenho uma ligação do Augusto ou do Marcelo Paz, eu atendo a do Marcelo Paz. E aí, Mauro? E lembre de uma coisa: 2 times que estão atrás do Corinthians virtualmente estão na frente: Fluminense e Cuiabá, que tem menos jogos que o Corinthians. Diga lá, Mauro. O Corinthians tem 21 pontos, né, em 22 jogos. Em 2007, quando caiu, tinha 27 pontos na 22ª partida. Isso já dá bem a mostra da gravidade da situação. Trajano, Fortaleza, praia e tudo mais, e mais o Fortaleza do Vojvoda, ou São Paulo e o Corinthians do Ramon Eu não Menezes? troco São Paulo por Fortaleza de jeito nenhum, hein? Diga-se de passagem. Olha aí, tá vendo? Você é um Fluminense. De jeito nenhum. Você é um Fluminense de jeito desnaturado. Nada, de jeito nenhum. Mas Fortaleza é bom morar é São Paulo. Tá Fala, bom. Trajano. Eu trocaria. Primeiro que eu não sou muito chegado em frio, que está fazendo agora esses dias aí, né? E eu gosto de uma praiazinha perto, né? Praia em São Paulo, você tem que andar lá para pegar migrante, Ayrton Senna, não sei o que e tal. Mas é legal, eu vou muito para a Barra do Saí. Até o Tirone teve outro dia, se não me engano, o Danilo também, e gosto muito. Sim. Mas escolheria. Agora nós estamos falando da cidade e falando do time, do clube, do momento que eles se enfrentam, né? Que eles se encontram. No momento atual, alguém vai querer jogar num time que está prestes a ser rebaixado, que é essa coisa que falou que não pode jantar, que tem o carro quebrado, que é vítima de gracejo e até agressões na rua. Esse momento, se você analisar cidade fora, eu preferia a cidade, mas eu gosto muito de São Paulo também. Eu sou cidadão paulistano, ganhei esse título, inclusive, com muito orgulho. Mas eu acho que nós estamos analisando aqui a situação de jogar no clube. Jogar no clube, ninguém vai querer jogar no Corinthians nesse momento. Arnaldo, você? Você jogaria no Fortaleza ou jogaria no Corinthians? Vamos esquecer a cidade. Eu jogaria no Fortaleza pelas questões do clube, não exatamente pela cidade, ou pelas condições atuais do clube. Lembrando que há pouco tempo teve torcida do Fortaleza indo no aeroporto, batendo no Robson, lembra? Tomou capacetada de motoqueiro. Assim, a gente também, a gente idealiza as coisas, né? Muitas vezes. É verdade. Dependendo da situação, dependendo do momento, e já sob o comando do Vojvoda. Essa capacetada na cabeça do Robson e tudo mais, que hoje já está jogando no Curitiba. Então, o momento do clube Fortaleza é muito bom. E eu acho que o mais interessante nessa história é que o comandante ficou no Fortaleza tendo convite de dezenas de clubes, né? Nesse período todo
mesmo quando acabava durante o contrato ele não quer conversar, mas mesmo quando acabava o contrato, quando ele ficou livre, começava uma outra temporada, ele preferiu ficar, né? E isso ele tá se refletindo no time e tudo mais. E hoje, claro, e ele participa também, o Vojvoda, das contratações, o cara não pensa duas vezes antes de jogar no Fortaleza. Hoje, né? 2024, agosto e tudo mais, né? Eu acho que são cidades ótimas, com os seus pontos positivos e pontos negativos, São Paulo e Fortaleza. E hoje o Corinthians é um clube muito mais desorganizado e bagunçado que o Fortaleza. Então a minha decisão seria pelo momento do clube Fortaleza. O Rogério Manuel Pérez falou: o Campeonato Brasileiro está num balde gangorra, esperando algum time pegar o elevador. Será que o Fortaleza terá força para manter a pegada? Essa é a grande questão do Fortaleza. E o Matheus Rabelo fala: Tite dá sinais de não ser capaz de tirar o melhor desse elenco. Não respeita a identidade ofensiva e de bom futebol do Flamengo. Isso aí vale o que o Arnaldo falou. Calma, né? Daqui a pouco o time começa a jogar melhor e isso tudo muda. Felipe Pereira, a regra tem que mudar. O time criou várias situações. Olha, o Juca já está indo embora, hein? O Juca está se despedindo. Olha lá. A questão é essa. O outro time criou várias situações de perigo. Pô. O Everton trabalhou a beça. Tem algumas queixas assim, de torcedor que não dá para entender. As queixas das falhas defensivas são pertinentes, mas dizer que o time não atacou ontem, e depois do gol, o Arrascaeta chutou uma bola perigosa, que o Everton tirou com os olhos. Né? Sim. Enfim, aí realmente é Flamengo, né? Tem jeito. Flamengo. Eu não podia perder essa chance rapidinho de contar o seguinte. O Arnaldo falou que foi ao Morumbi e ninguém sabia o nome dos jogadores que tinha, foi uma certa frustração. Me fez lembrar do antigo Cartão Verde, que tinha nosso querido e saudoso Mutum, que era o produtor, figura muito querida, cara brilhante, sensacional. Ele que fazia os convites para pessoas, os jogadores, os técnicos que participavam no programa. Chegava na terça-feira e falou: Pelé está vindo, Pelé vem, o Vanderlei Luxemburgo, não sei o quê. Chegava na sexta-feira e dizia: olha, deu um problema aí, mas tem um ponto de esquerda reserva do Matsubara, que está agradando muito lá no Campeonato Paranaense, que é muito simpático, fala muito bem, ele vai estar aí. Essa história na cultura, até hoje, eu vou lá na cultura, no Cartão Verde, até hoje essa história rola. Os convidados. Começa com o Pelé, vai dando uma começa com o Pelé na terça-feira, chega no domingo é o Rosquinha, que joga ali no Matsubara. 5.000 likes, hein? Batemos nossa meta, tá vendo? Assim que tem que ser. A enquete ficou com o Fortaleza vencendo. Agora aqui no UOL Sport você fica com o Joga Junto às 10 da manhã, agora mesmo. Já tá rolando. Às 11 horas tem o De Primeira com o André Hernan, o PVC. E às 18 horas a queridíssima Marília Ruiz volta com o Fim de Papo, ela e o Renato Maurício Prado e grande elenco. Ficamos por aqui. E amanhã tem cartão vermelho. Terça-feira amanhã tem cartão vermelho. 7 horas da noite. Tem cartão vermelho com Ana Moser fazendo balanço das Olimpíadas. Tá? Aí sim, é convidado grande, não é o carinha do Matsubara, não. É convidado grande. E não é o Fufuca, não. Não é o Fufuca, não. É a Ana Moser. Boa. Valeu, Mauro, Trajano, Danilo, Juca, Arnaldo e todo mundo que esteve com a gente aqui. Valeu, tchau.